Infelizmente, a notícia para vocês não é boa. Desde o início dos conflitos, eu diria para vocês que nesse momento é o ponto de maior tensão entre Ucrânia e Rússia. Sergei Lavrov afirmou, galera, com todas as letras, que existe sim a possibilidade do uso de armas nucleares e que estamos às portas de uma talvez terceira guerra mundial. Uma guerra por procuração. Ao mesmo tempo, hoje mesmo, tanto Finlândia como Suécia, que eram países que já estavam pleiteando, segundo as suas mídias locais, vão de fato ingressar na OTAN, aumentando ainda mais a animosidade entre o bloco ocidental e o bloco oriental, e a Rússia, ela cortou o fornecimento de gás, tanto para a Bulgária como para a Polônia. O que significa isso e qual a situação do conflito entre Ucrânia e Rússia? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou mesmo interessado na descrição, tá? Baratinho, galera, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, seguinte. O Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, deu uma declaração bastante forte, já tinha inclusive falado para vocês ontem, que existe sim o risco de uso de armas nucleares. Ele fala que nesse momento, o que a Rússia está enfrentando não é um conflito, ou como eles chamam, né, de uma intervenção técnico-militar de qualquer proporção. É praticamente uma guerra por procuração. Por quê? Porque existe a Rússia de um lado, segundo Sergei Lavrov, agindo unilateralmente, ela sozinha, contra a Ucrânia e toda a OTAN por trás. Por exemplo, hoje mesmo, a gente teve, por exemplo, o Antony Blinken e outros representantes dos Estados Unidos, aliás, ontem, né, reunido com Zelensky e prometendo, somado todos os recursos desde o início da intervenção, segundo a Rússia, claro, técnico-militar, 3,4 bilhões de dólares. Ou seja, é a Rússia contra a OTAN, claramente. Então, qual que é o medo do Sergei Lavrov? Que a Ucrânia ela possa ser, nesse momento, uma nova guerra por procuração. Mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com o Afeganistão. A gente não pode, inclusive foi citado na entrevista, tá? A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Afeganistão ele é conhecido como o Vietnã soviético. Os Estados Unidos ele invadiu o Vietnã durante a Guerra Fria e não conseguiu derrotar um monte de camponês comunista. Da mesma maneira, a União Soviética ela invadiu o Afeganistão e não conseguiu derrotar um monte de fundamentalista islâmico, percebe? Então, foi uma derrota muito vexatória do Afeganistão. Também porque, não só por esse motivo, tá? Mas porque os mujahidins, que eram os islâmicos ali, eles receberam muito apoio financeiro e logístico dos americanos. Então a Ucrânia, nesse momento, estaria sendo como se fosse um novo Afeganistão, digamos assim. E a Rússia não pode aceitar essa derrota, segundo Sergei Lavrov. Então, nesse momento, o Sergei Lavrov, inclusive, falou que existe sim a possibilidade do uso de armas nucleares. Existe esse risco. Por quê? Muito possivelmente, né? O que vai acontecer? Se a Rússia ela usar algum tipo de arma nuclear para acabar naquele momento, né? Não, claro que não vai ser uma arma nuclear de grande alcance. Ah, vai acabar o mundo. Claro que não. Vai ser uma arma nuclear mais tática, mais local. Mas isso, por exemplo, poderia autorizar com que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, que são países que já anunciaram que vão mandar armas, por exemplo, de altíssima precisão, de maior capacidade, a mandar talvez armamento nuclear. Não o Canadá porque não tem, né? Mas o Reino Unido, por exemplo, e os Estados Unidos. Por que não mandariam arsenal nuclear para derrotar, por exemplo, os soviéticos? Então, a União Soviética, a Rússia nesse momento, ela está agindo com uma força muito maior porque considera que é ela contra a OTAN, é ela contra o mundo ocidental. Inclusive, a gente não pode esquecer que hoje o Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ele foi se reunir, por exemplo, com o Putin. E o Putin foi bem claro, olha, eu queria, e claro, né, pessoal, é a visão russa do fato, tá? Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Não existe bonzinho e não existe malvado na geopolítica mundial. Eu estou narrando a versão russa, porque é a versão russa que a gente teve acesso hoje, porque a Rússia participou ativamente dos debates da mídia, enfim. O Putin falou que na reunião, por exemplo, com o Guterres, ele foi bem nítido, olha, eu não posso fazer um acordo, por exemplo, com a Ucrânia, já que o Zelensky, ele fala para mim uma coisa e faz outra. Por exemplo, tinha sido acordado, por exemplo, nos acordos, nas reuniões que rolaram em Belarus, em Istambul, inclusive com a presença do Erdogan, que a Ucrânia ela ia dar liberdade para Lugansk e Donetsk, que ia fazer um plebiscito, por exemplo, na Crimeia,
e que a Ucrânia ia adotar uma política de neutralidade frente à OTAN. Mas, segundo o Putin, não é isso que a Ucrânia está fazendo. A Ucrânia está percorrendo o mundo, o Zelensky está percorrendo o mundo, fazendo, por exemplo, declarações no Vaticano, declarações na Itália, declarações no Japão, por exemplo, pedindo ajuda para a OTAN. A Ucrânia, por exemplo, não aceita a independência de Lugansk e Donetsk. A Ucrânia, por exemplo, nesse momento, segundo o Putin, claro, fez toda aquela encenação em Bucha. Inclusive, o Putin falou que ele sabe quem foi o responsável pela encenação em Bucha para jogar toda a comunidade internacional contra a Rússia. Então, a Rússia, nesse momento, fala que não existe uma possibilidade de paz. Por quê? Porque ela está lutando contra a OTAN e contra o mundo ocidental como um todo, e o Zelensky, ele é um grande farsante. Ele é um cara que não cumpre as suas promessas de uma tentativa de paz. Óbvio que a Rússia está se colocando como um bode expiatório, como se fosse uma grande vítima da situação tal. A Rússia não tem nada de vítima, né? A gente tem que saber disso. A Rússia que partiu para cima da Ucrânia e a Rússia invadiu um território autônomo. Isso tem que estar bem claro. Mas também não dá para classificar o mundo ocidental e os Estados Unidos como se fossem os bonzinhos da história, tá? Então, nesse momento, eu diria para vocês que existe, sim, a chance do uso de arsenal nuclear e que existe o risco de uma terceira guerra mundial. Uma guerra por procuração, muito por conta do mundo ocidental. O mundo ocidental auxiliando a Ucrânia, mandando armamento para a Ucrânia, em contraponto à Rússia. E a Rússia, possivelmente, usando a sua capacidade bélico-nuclear. Além disso, tivemos uma notícia hoje, galera, que tanto a Finlândia como a Suécia, que estavam pleiteando a entrada na OTAN, lembrando que a Rússia ameaçou os dois países, olha, se entrar na OTAN, a gente vai ter que aumentar a nossa capacidade bélico-nuclear, a gente vai ter que ocupar a área de fronteira, enfim, tá? Independente disso, Finlândia e Suécia, muito possivelmente até o final de 2023, 2022, vão ingressar na OTAN. Isso corrobora ainda mais a narrativa que eu estou contando para vocês de uma possível terceira guerra mundial, porque a Rússia não vai aceitar tranquilamente. E galera, de novo, né? Sem colocar a Rússia como a boazinha da história. Mas vocês imaginam, por exemplo, que se o México decidisse fazer parte de uma organização militar liderada pela Rússia, que tivesse ali tropas, por exemplo, na fronteira com os Estados Unidos, os norte-americanos, eles aceitariam tranquilamente a presença do México nessa organização militar? Então, por que a Rússia, por exemplo, deveria aceitar que mais de 1.500 quilômetros de fronteira com Rússia e Finlândia, por exemplo, sejam ocupados com tropas da OTAN, percebe? Então, a Rússia muito possivelmente vai partir para cima da Finlândia e isso pode aumentar ainda mais o risco de um armamento nuclear. Novamente, a narrativa ela conta muito nessa história. Ah, professor, não vai usar arma nuclear. Não interessa. O que mais interessa é que já está sendo falado pela Rússia com posição oficial do possível uso de armamento nuclear. Isso é extremamente preocupante. E além disso, a gente teve hoje uma retaliação muito forte por parte da Rússia frente à Bulgária e frente à Polônia, que não vai mais liberar gás natural. Lembrando, o inverno mais pesado do continente europeu já passou. E geralmente o gás natural ele é utilizado para fazer o sistema de aquecimento de ambientes, de casas, enfim, né, de serviços de maneira geral. Então não vai ser tão problemático assim. Tanto que Bulgária e Polônia já anunciaram que não vão sofrer tanto com as sanções russas. Mas a Rússia tinha anunciado que qualquer país que não pagasse o gás russo em rublos, que é a moeda oficial da Rússia, não ia ter acesso ao gás. Pois é, hoje já anunciou o corte de fornecimento, tanto para a Bulgária como para a Polônia. Isso pode incentivar ainda mais, aumentar ainda mais as animosidades e fazer com que Bulgária e Polônia, a Polônia principalmente, que faz fronteira com o conflito entre Rússia e Ucrânia, aceite tropas, armamento e tal, e faça com que a Ucrânia fique mais poderosa. Lembrando, o Antony Blinken, que é o secretário, né, grande figura aí dos Estados Unidos, do Partido Democrata, falou que a Ucrânia ela pode sim vencer o conflito, que os ucranianos eles estão acreditando e que com as armas devidas e com apoio devido, eles podem derrotar sim os russos nessa intervenção. E de verdade, galera, eu duvido, mas duvido que a Rússia vai aceitar uma derrota, ainda mais com o apoio norte-americano. Eles não querem um novo Afeganistão. Se mostrar que na parte sudeste, a conexão de Donbás até Crimeia, a Rússia está sendo derrotada, eu penso, aqui sai o professor Ricardo, entra Ricardo Pessoa falando, né, minha opinião. Eu acho que sim, a Rússia ela pode fazer uso de armas nucleares táticas. E aí uma resposta da OTAN, fornecendo também esse tipo de armamento para a Ucrânia, pode fazer com que a Ucrânia ataque a Rússia de maneira também nuclear, de maneira tática, de maneira localizada. Isso pode ter uma escalada extremamente perigosa para o mundo.
O que você pensa? Será que a gente vai escalar para um conflito nuclear entre Rússia e Estados Unidos, entre Rússia e Ucrânia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.